Semana passada nós falamos sobre crentes sem conexão. Eu não sei se você já fez alguma coisa durante esta semana para se conectar. Mas quando eu buscava Deus, eu senti de trazer para este culto uma palavra que vai complementar aquela que entregamos semana passada. Ensinei então sobre crentes sem conexão, e hoje eu quero ensinar você como se conectar. Olha para quem está ao teu lado e diga: hoje você vai aprender a se conectar. Em Mateus capítulo 3, versículo 2, Jesus disse: é chegado o reino de Deus no meio de vós. A primeira mensagem que sai da boca de Jesus, como o enviado de Deus, é chegado o reino de Deus no meio de vós. Sabe o que significa? Deus quer se conectar com vocês. E a questão é: quantos queriam se conectar com Deus de verdade? Durante muito tempo da minha vida, eu fui um frequentador de igreja, mas não era um conectado com Deus. Eu rezava ao invés de orar. E não falo isso pejorativamente para atacar qualquer religião. Estou falando de igreja evangélica. Eu estava dentro de uma igreja sem entender o sentido da conexão com Deus. Imagine só quantos estão aqui conectados e quantos deixaram de se conectar. E você vive uma vida sem conexão. Falamos de conexão semana passada. Deus é Deus de conexão e criou o homem para se conectar. O diabo quebrou a conexão entre o homem e Deus através do pecado. Desde então o diabo tentou manter o homem desconectado, ou seja, separado de Deus. Por esta razão, Deus enviou Jesus para reestabelecer esta conexão. Jesus nos ensinou a nos conectar. Vou repetir. Jesus nos ensinou a nos conectar. Sem conexão, o homem não cumpre o seu propósito na terra. Diga isso comigo: sem conexão, o homem não cumpre o seu propósito na terra. Então Deus quer se conectar com este mundo, e Deus precisa agir através da sua igreja para que esta conexão aconteça. Quem se conecta com Deus muda ambientes. Vou repetir: quem se conecta com Deus muda ambientes. Quero ser bem prático nesta noite para que você entenda. Por exemplo, quem se conecta com Deus muda ambientes, vê a sociedade com outros olhos. Quem geralmente abre a sua boca para criticar, ele não entendeu que é agente de transformação. Então, aquele que se conecta com Deus, ou que é conectado, ele diz: eu posso contribuir para melhorar alguma coisa. Vou ter mais sensibilidade para poder ajudar. E a gente começa com pequenos gestos. Eu me lembro quando eu andava de ônibus, circular, abarrotado, apinhado de gente, horário de pico. Eu sempre fui educado a ceder o meu lugar para uma pessoa de idade, uma gestante, um portador de deficiência. E eu me lembro que
num certo dia, eu disse para uma senhora: pode se sentar no meu lugar. Aí ela esboçou um tímido sorriso, se sentou e disse: obrigada, moço. Aí uma pessoa que estava no ônibus olhou para mim e disse assim: eu não sei por que você deu o seu lugar para ela. O seu gesto não fez diferença. Olha quanta pessoa tem em pé dentro do ônibus. Eu olhei para ele, bem no profundo dos seus olhos, eu disse: para ela fez muita diferença. Então, que Deus possa usar você nos pequenos gestos. Por exemplo, outro dia, saindo da igreja, eu encontrei um homem desesperado, correndo pelas ruas, segurando uma coleira. Eu deduzi que ele precisava de ajuda. Eu parei o carro e disse: moço, aconteceu alguma coisa? Podemos te ajudar? E ele continuou a correr, num ato de desespero, tentando encontrar o seu cachorro fujão. Aí eu disse: entra no carro, que fica mais fácil da gente procurar. Ele entrou no carro, e nós procuramos no quarteirão todo. Mas ali dentro daquele carro tinha um profeta, baixinho, sem ninguém perceber. Eu disse: Deus, mostra onde está esse cachorro. E quando nós passamos aqui na rua da igreja, perto da praça, encontramos o cachorro que era na verdade da sua sogra. Imagina a maldição, perder o cachorro da sogra. Jesus da glória. Deus deu livramento para ele. Perguntei qual o número da casa, ele falou 33. Ainda eu vou lá fazer uma visita. Sabe por quê? Nenhum trabalho é vão no Senhor. Sempre Deus tem um propósito através de alguma coisa. Então olha só, tem coisa que é tão pequena. Teve um dia que eu estava juntando o lixo da vizinha. A vizinha saiu constrangida e disse: não, deixa que eu junto o meu lixo. Eu disse: fica tranquila, deixa que eu termino de juntar. A pessoa às vezes pensa: mas não é o lixo dela. Preste atenção, mas é minha rua, é minha vizinha. Nós temos um irmão na igreja que um dia ele estava injuriado. Ele saiu para fora da casa, o cachorro tinha virado lixo e ele chutou o lixo. E o saco de lixo abriu e a rua ficou emporcalhada. O dono do lixo viu. E eles começaram a discutir, e a discussão foi muito feia. Se não é Deus, termina em morte. Por uma situação que muitas vezes a gente precisa avaliar. A gente não está bem e a gente quer descontar no saco de lixo. A gente quer provocar o vizinho. A gente quer brigar com alguém. Aí o que foi que aconteceu? Ele ficou tão envergonhado, mas tão envergonhado, que no final da tarde ele esperou o vizinho já estava preparado para alguma coisa pior. E ele disse: vizinho, eu sou crente, eu não devia ter chutado o seu saco de lixo, eu não devia ter sujado a rua, eu juntei, eu limpei, mas eu quero te pedir perdão, porque eu perdi a calma com você, em nome de Jesus. Amados, eu vou te falar uma coisa: como é bom a gente ser de Deus, porque não tem coisa melhor do que a gente se humilhar. Eu não sei se você já descobriu como é bom a gente pisar na cabeça do diabo e dizer: você perdeu. Me consertei com o vizinho, pedi perdão para ele, e agora, encardido, você vê o portão do vizinho aberto, fecha. Se o teu portão está aberto, você não gostaria que alguém fechasse, por conta da segurança? Um dia chego perto de casa,
e tem um cachorro tentando entrar, o portão fechado e era noite. Se lembra disso, Jana? Aí eu parei o carro, apertei a campainha. O cachorro olhando para mim, olhando para o cachorro, disse: só estou querendo te ajudar, não me morda. Aí a vizinha abriu o portão, eu disse: o teu cachorro está para fora, eu acho que ele mora aqui. Ele está desesperado aqui, arranhando o portão. Ela falou: meu Deus do céu, o cachorro ficou para fora. Pequenos gestos. Saindo da igreja outro dia, um homem esbaforido, carregando um galão de gasolina. Eu parei o carro do lado dele e falei: acabou a gasosa? Ele falou: o que você acha? Estou indo na conveniência comprar chocolate. Acabou a gasolina? Acabou. Falei: entra aí, eu te levo no posto. Não, é pertinho, eu vou a pé. Falei: negativo, entra aí. O meu trabalho é ajudar pessoas. Ele entrou no carro. Eu disse: eu sou pastor aqui da igreja da esquina. Ele falou: trabalho aí do lado, na empresa. E ele querendo se justificar porque acabou a gasolina. Eu falei: querido, eu perdi a conta de quantas vezes a minha também acabou. Olha só, você hoje vai no posto e você diz assim: põe 10, cuidado para não derramar. Amados, a gasolina está um susto. Aí levei ele para o posto, eu perguntei: você tem dinheiro? Ele disse: tenho. Porque se você não tiver, eu pago. Aí ele entrou agradecido dentro do carro, desconcertado. Sabe por quê, amados? Crente é sal da terra. Tem que temperar, tem que dar gosto. Não é dar desgosto. Você tem que dar sabor. Você tem que ser luz do mundo, você tem que brilhar. E olha só, a questão de ser luz é que você leva as pessoas a enxergar. Tem gente que pensa que ser crente é ser vagalume. Não é. É você levar as pessoas a enxergar o Cristo que você prega. Eu estava indo para a praça e tinha um senhorzinho com uma certa dificuldade para andar, e não parava nenhum carro. Sabe o que eu fiz? Parei o meu de atravessado, desci, peguei o senhorinho por braço, atravessei do outro lado da rua. Ele ficou todo agradecido. Tinha uma pessoa que botou o braço para fora do carro e bateu palmas, e ele veio parar na nossa igreja. Terminamos um culto, ele falou: você não lembra de mim, mas eu lembro de você. Você parou o carro atravessado na Cândido Rodrigues para atravessar um velhinho na rua, e eu me lembro de você. Preste atenção, as pessoas vão se lembrar de você. Quem se conecta com Deus muda, vive a misericórdia, vai manter a calma, não vai perder o controle, não vai ofender outra pessoa, vai agir com sabedoria. Quem se conecta com Deus muda, descobre sua missão, representa o céu, vai declarar sou embaixador do reino, e vai dar testemunho como filho de Deus na terra. Quem se conecta com Deus muda, deixa sua marca. É um bom marido, é um bom pai, é um bom amigo, é um bom trabalhador, é um bom crente. Qual a sua marca? Como você vai ser conhecido na vida? Como alguém que sempre chega atrasado, que mais falta do que comparece, como alguém que não se pode contar para nada. Você é visto como alguém descomprometido, sem responsabilidade, inconstante, alguém que mente, engana, finge, omite, trai, para conseguir seus objetivos. Como você é conhecido? É desonesto, infiel, desleal, fofoqueiro,
invejoso. Amados, ontem eu fiz uma coisa muito feia, e eu quero pedir perdão a vocês pelo meu pecado. Olha a cara da minha esposa. Espírito maligno das trevas, você não vai me impedir de contar o meu testemunho. É um testemunho. Amados, nós fomos numa lanchonete ontem, e acabou o palito de dente de casa. Aí eu peguei alguns palitos e coloquei no bolso. Aí ela disse assim: você roubou os palitos de dente. Eu falei: roubei? Roubou. O palito é para você usar na lanchonete, não é para você levar para casa. Agora eu vou ter que ir lá devolver o palito de dente. Tem essa coragem? Quer ir comigo? Vou devolver. Amados, eu não quero perder minha salvação por conta de um palito de dente. Você chega na empresa, pega clips para limpar a unha. Está dando prejuízo para a empresa. Está usando coisas que não pediu para usar. Está pegando coisas que não é para pegar. Então, amados, nós precisamos entender o quanto é séria a nossa salvação. A gente tem que deixar a nossa marca, não é? E eu vou deixar, a mulher vai dizer assim: mas é só palito de dente, meu filho, pode levar. Eu falei: não. Pequei contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. Oh, meu Pai, tem misericórdia de mim. Tem gente que rouba ketchup, mostarda. Tem gente que vai na festa, leva saquinho, reserva e fica colocando salgadinho lá para botar dentro da bolsa. Miserável. A gente precisa mudar, não tem? O carro é abastecido pela empresa. Entrei na casa do irmão, ele estava tirando gasolina do tanque. Falei: irmão, o que você está fazendo? Eu estou tirando uma gasosa aqui para pôr no meu carro. Eu falei: mas não é da empresa, não é para trabalhar. Ele falou: é, mas a empresa é rica. Depois não sabe por que entra debaixo de maldição. Vou devolver os palitos. Vou comprar uma caixa amanhã, em nome de Jesus. Mas eu louvo a Deus pela esposa que eu tenho. A cara dela. Espírito mau. Da próxima vez você vai ser cúmplice, eu vou colocar na tua bolsa. Eu vou dizer: algema, leva ela. Espírito mau. Mas é bom a gente estar casado com uma pessoa crente, não é, gente? Às vezes a gente faz coisa que não percebe. Eu confesso aos irmãos que eu fiz na inocência. E ela chega e fala assim: roubou o palito. Eu envergonhado, falei: o quê? É para você usar no lugar, não é para você levar para casa. Quietinha. Eis que sou autoridade sobre ti. Você entendeu isso, gente? Tem mulheres que são uma bênção. Elas dizem assim para o marido: amor, você está roubando a Deus. O marido diz assim: tô. Tá. Esse valor não te pertence, é do Senhor. Lembra de Ananias e Safira? Safira morreu porque acobertou. Você viu que ela brincou ali? Eu denuncio o pecado. Tem que denunciar mesmo. Não é? Porque a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. E Deus usa às vezes a mulher. Usa às vezes o homem. Às vezes usa o filho. Deus usa sempre alguém. Que Ele possa usar você também em nome de Jesus. Amém? Diga: pastor, você está perdoado. Devolve os palitos. Em nome de Jesus. A Bíblia diz assim: aquele que roubava, não roube mais. É duro, amados. Porque olha,
pau que bate em Francisco, bate em Chico, bate em Francisco. É assim mesmo. Amém? Tem coisas que você acha que é boba. Olha só. A gente teve uma irmãzinha na igreja, muito joia, tirando o defeito dela, que era muito feio. A irmã era cleptomaníaca. Ela, se você deixasse alguma coisa dando boia, ela roubava mesmo. E ela falou: por que o senhor nunca chama nós para ir na sua casa? Eu falei: melhor não, irmã. E ela entrava sempre numa farmácia e roubava shampoo e condicionador. E ela falava: pastor, eu não consigo mudar, o que o senhor pode fazer para me ajudar? Eu falei: é fácil. Peguei ela, levei ela lá na farmácia. Chamei a gerente da farmácia, falei: viu, vem cá um pouquinho, é particular. Essa moça, ela está frequentando a nossa igreja e ela fazia umas coisas muito feias que não quer fazer mais. E ela roubava aqui shampoo e condicionador. E ela trouxe um valor em dinheiro aqui para poder pagar o prejuízo que ela deu na sua farmácia. A mulher olhou para a cara dela, olhou para mim, olhou para a cara dela e falou: não acredito que está acontecendo isso aqui. Eu falei: pois é, está acontecendo. Ela falou: moço, fala onde é a tua igreja, vou mandar todo mundo que rouba lá. Aí ela passou tanta vergonha, que falou assim: pastor, nunca mais vou roubar na vida. Deixa eu contar para vocês. Rua Particular 148, Vila Dirce. Criança, subi em cima do muro, olhei um carrinho de plástico azul, um Jeep. Pulei o muro, peguei o Jeepinho, comecei a brincar em casa. Minha mãe sempre atenta. Ela pegou e falou: da onde apareceu esse carrinho? Eu falei: achei. Achou aonde? Ah, achei. E aonde mesmo foi que eu achei? Achei. Ela falou: achou aonde? Vai apanhar para falar ou vai falar para apanhar? Eu falei: Jesus da glória. Eu falei: eu pulei o muro da vizinha e peguei o carrinho da vizinha. Ela falou: vamos lá devolver. E chegando você vai levar uma surra. Na sua cabeça você fala: devolvi, perdoa eu. Aí ela foi lá e falou assim: tudo bem, vizinha, tudo bem. Viu, eu não criei filho para ser ladrão. Ele pulou seu muro aqui e pegou o carrinho e roubou o carrinho. Gente, eu não sabia onde me enfiar de vergonha. E ele veio devolver. Não, pode ficar com... Não, senhora, é do seu filho. Agora você vai entrar e a giripoca vai piar. E minha mãe sempre teve a mão muito pesada. Amados, se eu lembrasse disso, não tinha pego o palito de dente. Eu confesso, foi sem querer. Eu achei que não tinha problema, mas minha esposa, acusadora. Olha só. Como você vai ser conhecido? Por ser desonesto, infiel, desleal, fofoqueiro, invejoso? Que leitura estão fazendo de você? Vamos parar por aqui, né? Porque a lista é grande. Mas você sabia, né? Que as pessoas falam de você, ou vocês acham que é só de mim que sou pastor? As pessoas falam de você também. Olha só, devendo ou não devendo, as pessoas vão falar. Qual é a tua verdade? Então é esta verdade que você deve guardar no seu coração, amém? Como você é conhecido na sua família, entre os parentes, vizinhos, no armazém da esquina, na roda de conversa, no trabalho, no clube, no jogo de futebol. No jogo eu sei como é que é. Ô perneta, fominha, cava falta, mulherengo, barriga de chope, transtornado, é assim.
Que leitura estão fazendo de você na escola, na academia? Na academia dizem, olha aí a patroa fantasiada, falsa marombeira, biscoiteira, shape de aluguel. É desse jeito. Que leitura estão fazendo de você na igreja? Este não é doador, é consumidor. Não posso contar com ele para nada. É melindroso, se chateia com facilidade, cria situações com todo mundo, desiste fácil, joga tudo para cima, pula do barco por qualquer coisa, é invejoso, tem ciúme do seu grupo, tem um coração cheio de malícia, não convertido, escravo do pecado. Vou devolver o palito de dente. Avarento, pão duro, miserável, desobediente, rebelde, carnal. Amados, o tempo todo nós estamos sendo rotulados. E eu confesso a vocês, quando eu sou rotulado, eu sempre digo isso. Procura por uma pinta, porque se estão dizendo que que a vaca é malhada, pode procurar, porque pelo menos uma pinta tem. Aí eu vou e digo, Deus, eu quero me consertar, quero mudar, quero melhorar, me ajuda, em nome de Jesus. Que leitura os homens estão fazendo de você, mas por outro lado, o pior ainda, é que leitura Deus está fazendo de você. Qual a leitura de Deus sobre sua vida? Porque dos olhos de Deus não tem como fugir. Davi sabia disso. Para onde irei se os teus olhos estão postos em todos os lugares? Agora, o que fazer esta semana para se conectar? Leve o Cristo através de você, ore por alguém, visite alguém, cuide de alguém, sustente a sua igreja, sirva em alguma área. Aí, vocês estão acostumados a me ver dando estes conselhos sempre para vocês. E vocês não fazem absolutamente nada disso. Então, eu tenho uma estratégia para ajudar você a melhorar. Diga bem forte, eu quero ouvir. Não vou falar não, vocês estão muito desanimados. De novo. Que falsidade. Mais forte. Então tá bom, eu vou falar. Se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Diga aí, se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Olha para quem está do teu lado, se organize e se programe para fazer a obra de Deus. Então não adianta eu chegar para você e dizer assim, ó, ore por alguém, visite alguém, cuide de alguém, sustente a sua igreja, sirva em alguma área. Por quê? Porque vai entrar por aqui e vai sair por aqui, você não vai fazer absolutamente nada. Agora, quando você se programa e se organiza, a coisa acontece. Amém? Então vamos lá. Tenha uma lista de oração. Se você não tem uma lista de oração, você precisa fazer urgente essa lista de oração. Colocar o nome de algumas pessoas ali para você estar intercedendo por elas. As suas questões pessoais. Você precisa fazer uma lista de oração. Lição de casa. Diga, eu vou fazer. Ó, se você não fizer, você mentiu, então você peca. Vou lá, de novo. Diga, eu vou fazer. Olha os filhos rebeldes, ficaram quietinhos. A menina, ela fez até assim, ó. Não fala. Não fala. Ó, pelas tuas palavras serás justificado ou condenado. Então tem que abrir a boca e exercitar isso. Então faz a tua lista, amém? Se você não ora pelos outros, os outros não orarão por você. Então a lista de oração é muito importante. Lição de casa. Quem eu vou visitar essa semana? Aí você coloca lá alguns nomes. Mas vai visitar quem realmente precisa. Quem realmente precisa de um socorro, de um apoio. E você lá vai para ser boca de Deus em nome de Jesus. Amém? Então diga comigo, eu vou me organizar para visitar umas 2, 3 pessoas esta semana em nome de Jesus. Como posso cuidar de alguém? Você pode ligar.
mandar uma mensagem, recomendar uma pregação. Eu gosto muito de ver o Everaldo trabalhando. Às vezes nós saímos juntos, ele me chama para ir com ele para algum lugar, comprar uma peça da van, ou fazer qualquer coisa. Eu vejo, ele fala com gente que saiu da igreja faz não sei quanto tempo. Ele liga, ele cuida, mas não é o cuidado que faz a pessoa ser diferente. Porque se assim fosse, ela estaria aqui até agora. Deus sempre vai levantar alguém para cuidar de você. Não espere isso só do pastor. Nós temos a nossa liderança, nós temos outros pastores. Então, eu vejo que o Everaldo, ele sempre faz isso. Ele tem lá uma lista de transmissão, ele manda um monte de coisa interessante, legal, para esse grupo. É importante a gente estar conectado, amém? Como posso sustentar a minha igreja? Você tem que pensar, como que eu posso sustentar a minha igreja? Sabe por quê, gente? É injusto. Por exemplo, eu tenho aqui a irmã Nice, ó, levanta a mão aí, Nice. A Nice faz faxina. Essa irmã é uma das mais fiéis que eu tenho na igreja. Mas não é justo ela pagar o aluguel da igreja sozinha. Ela precisa que outros trabalhadores que têm rendimento tenham o mesmo coração que ela tem. E ela manda o dízimo, ela manda a oferta da ceia. Amados, eu fico constrangido. A irmã Terezinha, vocês conhecem a irmã Terezinha? Ela sabe que dia 15 a gente vai pagar o aluguel. E ela fala para a gente ir lá na casa dela, pegar a oferta dela. E eu me sinto constrangido, porque eu prefiro que entregue na igreja. Vocês perceberam que quando a gente tem maturidade cristã, a gente começa a perceber coisas que a gente não percebia? Entender que, por exemplo, nós temos uma participação conjunta de fazer o que Deus espera de nós, que é o mínimo, que é cuidar da casa dele. Tem gente que pode e não faz. E tem gente que não pode e mesmo assim faz. Tem alguns irmãos que estão passando pelo deserto, pelo estreito, pelo aperto. Eles fazem questão de mandar. Se não são os primeiros, estão entre os primeiros. Tem coração. Então, eu tenho que mudar essa realidade na minha vida financeira. Consertar o altar de Deus no meu coração. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Porque se nós somos convertidos, nascidos de Deus e cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser dizimistas e ofertantes fiéis. Não seja um dizimista infiel e não seja um ofertante infiel. Sempre entregue o seu melhor em nome de Jesus. Como posso servir meu irmão? Você pode servir na igreja e você pode servir fora da igreja. Quer ver uma coisa? Por exemplo, tem gente que é pedreiro, pode servir alguém que precisa ser cuidado, está lá com uma situação na casa, e a gente pode abençoar, um que é ajudante, um que é pintor, um que é eletricista, um que é encanador, uma que é babá. De repente, ela chega e diz para o casal: hoje eu fico com os teus filhos para vocês namorarem um pouco. Vai sair, comer uma pizza, jantar fora, passear, e eu cuido das crianças. A pessoa que é doméstica, de repente, tem uma pessoa lá que está enferma, impossibilitada de faxinar a casa, ela vai lá fazer. Olha como que é lindo o nosso trabalho. Agora Deus vai levantar empresários com dinheiro. Preste atenção, Deus te levantou como empresário para você patrocinar. Enquanto você não entender isso, você não prospera. Deus te levanta para patrocinar. E você vai orar e vai dizer: Deus, pode colocar dinheiro na minha mão, que eu vou ter sabedoria para cuidar da tua obra em nome de Jesus.
Então, como que eu faço a diferença? Às vezes, ajudar uma pessoa a regularizar o seu documento no Poupa Tempo, no Agiliza da prefeitura, levando numa consulta, num posto de saúde, ajudar a fazer uma compra. A gente fez muito isso na época do Covid. A gente ajudou de muitas formas. Se conecte com alguém da família que você perdeu conexão, e você sabe que perdeu conexão. Ora e diga: Deus, eu preciso me conectar com esse meu irmão, com essa minha irmã, com este meu pai, com essa minha mãe, com esse parente, em nome de Jesus. Se conecte com aquele que você perdeu conexão, com o vizinho. Faz um bolo de laranja, leva lá. Um amigo que se afastou de você, para de picuinha, resolve esse passivo. Um colega de trabalho, por um mal entendido. Quem pode te promover no trabalho? Tem líderes que podem te promover, você vai arrumar ranço com eles? Ó, burrice! Ah, pastor, às vezes não dá, o senhor não sabe o que eu enfrento lá, mas busca a sabedoria de Deus. Aquele que se humilha será exaltado em nome de Jesus. Se conserte com o seu pastor, se conserte com a sua liderança. Pare de dizer: quem tem que se conectar são eles, ele que tem que me pedir desculpas, se retratar, se consertar comigo, me procurar. O inimigo quer desconectar você e Deus quer te conectar. Se conecte com Deus novamente. Ore todos os dias, jejue uma vez por semana, leia a Bíblia todo dia, frequente os cultos da sua igreja. E o culto não é apenas um programa, é uma devoção pessoal. Você tem uma revelação do que é culto, deve ter uma revelação do que é culto no teu coração. Caso contrário, o que você vai entregar não é culto. Tem gente que participa só de um culto, assiste, é espectador. Como já falei, volte a contribuir com a obra de Deus, para abençoar a sua cidade. Evangelize. Eu aprendi a evangelizar com uma irmã. Eu não sei nem como eu fui parar na casa dela. Eu conheci uma moça numa convenção Brasil-Portugal, Igreja Maná e Cristo Salva, no Ibirapuera. Conheci uma moça lá, eu falei: olha, eu vou participar de um evento com o David Robertson, e eu não tenho onde ficar. Ela falou: fica na casa da minha tia. Eu falei: mas eu não conheço a tia. Ela falou: não precisa, ela sempre recebe missionários na casa dela. E eu fui para a casa da tia dela. A tia dela nos recebeu muito bem, fui eu e o pastor Lima. Na hora de ir para o trabalho, a mulher pega um distintivo, coloca dentro da blusa, pega uma arma e coloca dentro da calça. Eu falei: o que você faz? Eu sou delegada, lá no DEIC. Delegada. Aí, saindo do apartamento, ela pegava um monte de panfleto e ela fazia assim, encontrava com alguém, algum morador: Jesus te ama, entregava um panfleto. Ela ia para o ponto, saindo do prédio, tinha lá o porteiro: Jesus te ama. Chegava até o ponto de ônibus, ela cruzava com algumas pessoas: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. No ponto de ônibus, ela distribuindo para todo mundo: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Dentro do ônibus, ela chegava para o motorista e dizia: Jesus te ama. Lugar por lugar, ela chegava: Jesus te ama, 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 Jesus te ama. E eu olhei para mim, e naquela época eu tinha uma timidez, ou uma covardia disfarçada de timidez. Eu falei: Deus, eu não tenho coragem de fazer isso que essa mulher faz. Uma delegada do DEIC, uma autoridade policial, mas acima de tudo, ela era uma serva de Deus. E ela entregava, ela ficava ali na porta do ônibus: Jesus te ama. Entrava 1, 2, 3, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu falei: você faz isso sempre? Ela falou: todos os dias da minha vida.
Tem gente aqui que nunca entregou um panfleto. Teve gente aqui que nunca evangelizou. E agora eu quero falar com você. Quantas pessoas você evangelizou nos últimos tempos? E você vai dizer nenhuma. Quantas pessoas você tem discipulado? E você vai dizer nenhuma. Quando eu digo discipular é cuidar. Quantas pessoas você preparou para o batismo? E você vai dizer nenhuma. E se você não faz isso, tem alguma coisa errada com você. Reino de Deus, amados, não é estar aqui no altar tocando, cantando, dançando, pregando. Não é estar embaixo servindo. Preste atenção, servir a Deus é mais do que isso. Estamos exercendo o nosso chamado, o nosso ministério. Mas Deus nos chamou para brilhar lá fora, para ser luz lá fora e para pregar Jesus para os pecadores. Tem uma irmã muito querida na igreja. Ela chegou há pouco tempo. Chegou maltratada pela vida. Chateada, aborrecida, ferida, resistente. E quando ela chegou na igreja, a gente já se apresentou, ajudando, estendendo a mão, fazendo o que a gente podia para, de certa forma, amenizar os seus problemas e dificuldades. Alguns irmãos interviram em algumas outras situações, mas teve uma irmã e um irmão querido, que percebeu que ela tinha assim uma vida solitária. Pegou ela, colocou ela dentro do carro e levou ela para a praia. Não é lindo isso, gente? A gente fica brigando, se desentendendo, se mordendo, se arranhando. Não é legal a gente fazer isso? Hã? Eu aprendi algo com a Janaína, professora. Ela falou que uma vez ela estava tão doente que a Milena, amiga dela, fez uma panela de sopa e levou lá a sopa para ela. Essa semana teve uma pessoa que estava doente, que estava mal. Eu falei, vou levar sopa para ela também. Mas ela não estava em casa, então ela disse, não pastor, não traz não. Mas a gente precisa aprender uns com os outros, não precisa? Preste atenção, o diabo não vai usar mais a gente. Quem vai usar a gente é o Espírito Santo de Deus. Para a gente se conectar, para a gente ser amoroso. Vamos parar de picuinha, leva e traz, diz que me diz que, e coisas que o diabo quer plantar no arraial de Deus. Quantas pessoas foram conectadas na igreja e o diabo desconectou? Porque elas procuravam uma igreja perfeita, são guiados pelas emoções, falta conhecimento da palavra, por isso não tem raízes. Querem ser conectadas, mas não querem se conectar. E muitos são conectados com honra, e muitos são desconectados sem honra. Nós tínhamos um casal na igreja, nós não percebemos que eles tinham ficado velhos, que eles tinham ficado de idade. Às vezes quando a gente fala velhos, pastor, é pejorativo, não pode falar não, mas amados, a sociedade nos rotula. Existe esse preconceito, existe essa discriminação. E nós não percebemos que eles tinham ficado velhinhos. Enquanto eles moravam perto da igreja, eles iam na própria força. Mas chegou uma época que eles começaram a faltar, não iam mais, até que eles sentaram com a gente e falou assim, olha, a gente não vai mais para a igreja. Porque a gente não tem condições de pagar o ônibus e não tem condições de ir mais. E era um dos casais mais fiéis que a gente teve na nossa igreja. Tínhamos assim um laço muito profundo. Tivemos célula na casa deles. A única célula que sobreviveu numa crise e rebelião que enfrentamos ficou lá.
E o meu coração se apertou. Porque nós tínhamos irmãos que podiam dar carona, mas não davam. Alguns até davam quando podiam. Que foi os Zé Luiz e a Toninha. Nós fizemos um vídeo. Nós colocamos eles sentadinhos no culto para assistir o vídeo. Choramos juntos. Vocês se lembram do Cristiano e da Lucidalva? Quando eles saíram, gente, foi uma dor dilacerante no meu coração. Foi um dos momentos mais delicados para mim, quando eu tive que abrir mão do Cristo, pelo tamanho do amor, carinho, respeito e admiração que eu tinha por Ele. Ah, mas eu chorei, amados, como eu sofri no altar aquele dia. Eu não conseguia falar, a voz ficava embargada na minha garganta. Tem gente que sai com honra, tem gente que sai em desonra. Pela porta do fundo, cabeça baixa e sem dignidade. Quando você se desconecta, quando você perde o interesse, deixa de se sentir parte e alimenta suas decepções e frustrações, perde o filtro. Por que Judas traiu Jesus? Ele perdeu a conexão. Por que Pedro negou Jesus? Ele estava perdendo a conexão. E quando Jesus se encontra com ele, é para reparar esta conexão. Por que os discípulos competiam entre si? Porque a conexão era fraca. Vamos nos conectar, amados, com a nossa comunidade. Vamos desenvolver uma ação de impacto. Alcançar pessoas, descobrir necessidades. Começamos com um projeto chamado Vida no Tatame, com o Felipe Parra. Crianças de 7 a 13 anos não pagam o jiu-jitsu e o muay thai. Nós temos sócios mantenedores que possibilitam esse trabalho. Nós vamos colocar um painel enorme na frente da escola, aqui na rua, e vamos escrever: você é nossa razão de existir. Nós vamos colocar lá, doação de sangue. Quem quiser ser um doador e se juntar ao time, todos os meses nós vamos ter uma ou duas viagens para lá, com cerca de 15 pessoas para doar sangue. Doadores da vida. Saia das dívidas, educação financeira, dependência química, combate e tratamento ao fumo, álcool, drogas, vícios, jogos e internet. Crise no casamento, educação de filhos, terapia, atendimento social com as nossas psicólogas, orientação jurídica com as nossas advogadas, reforço escolar para as crianças, escola de música, canto, dança e teatro, cursos profissionalizantes, recolocação profissional, ginástica para a terceira idade, vou fazer. O sábado alternativo, crianças e adolescentes das 9 às 17, um lugar seguro para os seus filhos com monitores, esportes, futebol de campo, society, vôlei, basquete, jiu-jitsu, muay thai e outras modalidades. Escolinha de futebol, calçada solidária. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a tua igreja, eu abençoo os teus filhos. Libera, Pai, de uma palavra nesta noite. Alcança a tua igreja. Que sejamos instrumentos, canal, veículos, meios, vasos na tua mão, para que o teu propósito se cumpra. Em nome de Jesus.